Bom, todos vocês estão me ouvindo? Eu acho que a gente já pode começar a conversar um pouco. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, isso é uma aula inicial, né? Esse é o primeiro contato, provavelmente, da turma de vocês com a parte cirúrgica, né? E essa é uma aula importante para mostrar as bases dos tempos fundamentais. Na realidade, a cirurgia, a gente costuma dizer que é cortar, parar o sangramento e suturar, costurar. Não pode costura. Tá? Eu sou o professor Rossano Fiorelli, né? Sou professor convidado da disciplina. Né? Nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre os tempos fundamentais. Ao final dessa aula, vocês vão ter que dar mais ou menos em mente como identificar os principais tempos cirúrgicos e conhecer as suas peculiaridades, identificar e correlacionar os principais instrumentos utilizados, ou seja, saber montar uma mesa de Maio, que é a mesa que fica ao lado do cirurgião, onde a instrumentadora coloca o instrumental básico de uma cirurgia básica, né? Escolher o material para a realização de suturas, o tipo de ponto indicado e também quando retirar os pontos. Ou seja, é uma aula de cirurgia básica, né? Dos preceitos fundamentais. Então, adiantando, a gente sabe que os tempos fundamentais são 3. Né? Diérese, que é o corte, que é a incisão. Hemostasia, que é a parada do sangramento, tem várias maneiras de fazer isso. E a síntese, que é o fechamento. Tem várias formas de fazer também a síntese por planos. Né? Então, operações fundamentais. Cirurgia é um conjunto de gestos ou manobras manuais ou instrumentais executados pelo cirurgião para a realização do ato cruento com a finalidade terapêutica, diagnóstica ou estética. Né? Mas se faz cirurgia estética, toda cirurgia não há de se fazer uma analogia com a estética ligada à estética mais de embelezamento. Né? A estética, quando a gente fala aqui, é a estética de correção de vícios anatômicos, principalmente. Né? Embora a cirurgia cosmética também seja muito importante, né? No âmbito da cirurgia plástica, a cirurgia estética, quando a gente fala no âmbito da cirurgia, é uma cirurgia principalmente para corrigir sequelas, corrigir vícios anatômicos, corrigir grandes lesões, né? E aí é a chamada cirurgia plástica reconstrutiva. Né? Então, eu já adiantei para vocês sobre os tempos cirúrgicos. Né? E essa frase que está em cima ela é muito importante mesmo, porque o resultado da sua cirurgia está diretamente ligado à qualidade do instrumental cirúrgico. Né? A gente sabe aí que a cirurgia ela teve 5 marcos importantes. Né? O primeiro marco foi o conhecimento da anatomia. Né? E para isso, vocês passavam na anatomia, né? O grande, realmente, ponto de partida do conhecimento da anatomia foi André Vesalius, na Universidade de Pádua. Né? André Vesalius era um súdito de Leonardo da Vinci, e ele realmente foi o que primeiro fez uma obra monumental chamada De Humanis Corpore Fabrica, que mostrava toda a anatomia com seus detalhes, e a partir daí houve um impulso à cirurgia. Né? O segundo marco da cirurgia, depois do conhecimento da anatomia, foi, sem dúvida nenhuma, a descoberta da asepsia cirúrgica, né? A cirurgia asséptica, por Joseph Lister. Enquanto a anatomia vem do berço italiano, né, na Universidade de Padova, a Joseph Lister na Inglaterra. Então, as cirurgias passaram, né? Os cirurgiões naquela época tinham que fazer uma amputação em menos de 1 minuto. Né? Tinha que ser rápido, porque primeiro também não tinha anestesia. Né? E o doente, que a maioria deles morriam de infecção pós-operatória. Então, Joseph Lister, fez com os preceitos da asepsia e antissepsia um grande legado para a cirurgia. E logo a seguir, mais ou menos concomitantemente, Thomas Morton dá os primeiros passos da anestesia, que é o terceiro grande marco da cirurgia, né? Que é
a anestesia na cirurgia. Thomas Morton, do Massachusetts General Hospital em Boston, né, tem um quadro marcante, né, alguns de vocês vão conhecer Boston lá, tem um quadro de Thomas Morton lá. Foi a primeira cirurgia, né, com a anestesia inalatória com éter. Né? E o quarto marco da cirurgia, sem dúvida nenhuma, foi a descoberta da antibiótico-terapia na década de 50, né? Que é da penicilina, por Fleming, que também realmente turbinou a cirurgia e os doentes eram operados com anestesia, com conhecimento da anatomia, com asepsia e agora com antibiótico para corrigir as infecções posteriores que haviam. Né? Então, esses 4 marcos foram muito importantes. E agora, de 2 décadas para cá, de 90 para cá, a cirurgia teve um impulso grande na parte da cirurgia videoassistida, né? Com a cirurgia laparoscópica, toracoscópica, ou seja, a cirurgia videoassistida, e agora, com a cirurgia a partir da virada do século, com a cirurgia robótica, né? Os robôs, né? Da Intuitive, e agora o que se espera para frente é o uso da inteligência artificial na cirurgia. Então, veja bem, nós tivemos todos esses marcos. Hoje, o robô é aquela relação master-slave, ou seja, mestre-escravo. O robô só faz o que o cirurgião, no console do robô, ele só segue o que o cirurgião vai indicar fazer através do joystick. Né? Agora, com o advento da inteligência artificial acoplada à cirurgia robótica, o robô vai ter como fazer a avaliação através de vários algoritmos matemáticos, que o robô é isso, né? Através da inteligência artificial, e tomar decisões, ou seja, o cirurgião vai fazer uma coisa, o robô vai dizer não, por aqui não, vai fazer por aqui, que por aqui é mais fácil. Então, é o próximo que vocês vão pegar, que aí já provavelmente eu já não vou ter um contato tão grande, né, que isso é dos próximos 10 anos. Né? Então, eu estou entrando na cirurgia robótica agora. O hospital, normalmente, quando o hospital compra o aparelho, você entra, né, também nessa era. A cirurgia robótica com inteligência artificial, mas uns 10 anos, vai estar realmente, sem dúvida nenhuma, é uma cirurgia que vocês vão pegar, aqueles que forem ligados à parte cirúrgica. Né? Então, esse preâmbulo é para dizer os avanços da cirurgia, e os tempos mais rudimentares, mais fundamentais é esse. Né? Quando a gente fala de uma cirurgia convencional, a gente fala de um equipamento básico, de um instrumental básico. Né? E o instrumental é muito importante, com o equipamento, com os instrumentos em boa qualidade para você ter o sucesso. E hoje, uma coisa que faz muita diferença é o uso da energia. Né? Porque a energia, hoje, você tem bisturis completamente com energia, com tecnologia avançada, né? Bisturi harmônico, liga-chu, ou seja, ultrassônico, e que propicia uma dissipação de calor muito pequena e, com isso, um poder de coagulação muito grande, sem queimadura tecidual periférica. Né? Então, os tempos cirúrgicos fundamentais são esses: diérese ou separação, hemostasia, né? O próprio nome já diz que é a parada do sangramento, e a síntese ou aproximação. Então, vocês estão vendo aí algumas figuras aí, né? Aqui a incisão, aqui primeiro. Vocês estão vendo o meu mouse? Então, conseguimos. Então, a incisão magistral feita aqui com bisturi frio, né? A hemostasia, aqui no caso de um trauma com a compressa quente, aqui uma cirurgia laparoscópica, aqui uma síntese aqui, através de um chuleio contínuo em pontos em U separados, pontos em U separados aqui. Nós vamos ver todos os tipos desse tipo de coisa. Então, a diérese, que é o primeiro tempo cirúrgico fundamental, é esse. Diérese corresponde a toda a abertura tecidual, e isso pode estar ligado a uma divulsão, a cortar, uma separação. Não necessariamente a diérese é feita só com bisturi. Né? Então, a diérese nada mais conceitualmente como a separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem a um órgão ou região, cavitária ou superficial. É o rompimento da continuidade dos tecidos. Né? Quais são os tipos de diérese que a gente pode ter? Secção, divulsão, punção,
dilatação, serração, que, no caso da calota craniana, chama trepanação. Trépano, né? Então, exemplos de diérese mecânica, a incisão, feita com instrumento de corte, isto é, o corte é feito nos tecidos moles por instrumento, produzindo um ferimento inciso. Né? Normalmente, você vai fazer na pele através de um bisturi frio, que é o bisturi convencional, ou hoje, bisturis mais modernos, você faz a própria diérese com bisturi também, o de atermação, com bisturi elétrico, né? Esses na forma de plant, que dissipa pouca energia, que ao mesmo tempo que ela faz a incisão, ela faz a hemostasia. Né? Ocorre leve reação inflamatória, pois as lesões dos tecidos é mínima, pouca área digitalizada, com ótima cicatrização. Né? Mas qualquer tipo de cirurgia desencadeia uma resposta orgânica, nem que seja local. Por isso que a gente fala que sempre vai ocorrer uma reação inflamatória, por mais que ela seja localizada. Então, isso aí é a incisão magistral, né? Feita com bisturi frio, né? Tem vários tipos de lâminas. O certo da incisão magistral é você colocar o bisturi a 90 graus e sair fazendo a incisão, colocando o bisturi em 45 graus e terminando com ele a 90 graus, como vocês estão vendo. É a chamada incisão magistral. E toda incisão cutânea ela deve seguir as linhas de força da pele. As linhas de força da pele, existem várias linhas de força descritas. As mais importantes e descritas são as linhas de força de Langer e as de Kreisel. As linhas de força de Langer, normalmente, elas são seguindo a disposição das fibras colágenas da pele. Não é? As linhas de força, elas sempre são perpendiculares ao músculo. Então, vocês vejam bem, para facilitar, no pescoço, as linhas de força de Langer elas são transversais e a musculatura é longitudinal. Por quê? Sempre que a musculatura contrai, facilita a contração da pele também. E a gente sempre tem que fazer a incisão cutânea de acordo com as linhas de força da pele, com as linhas de Langer ou de Kreisel. Porque, dessa forma, você fazendo, acompanhando as linhas de força, você não corta a fibra colágena. A cicatriz fica um pouco mais fácil, a cicatrização mais esbelta, mais robusta. Né? Outras formas de fazer diérese estão aqui. A punção, que é a drenagem de coleções líquidas, né? A punção do peritônio à paracentese, da pleura à toracocentese, do pericárdio à pericardiocentese, ou a própria punção de abscessos, qualquer penetração com uma agulha para coletar líquido ou fragmento tecidual, uma função, no caso das biópsias de tumores. Né? A secção é dividir ou cortar tecidos com uso de material cortante. Então, como eu disse, secção não é feita só com bisturi. Você pode fazer uma secção com tesoura, secção com lâminas avulsas. Né? Lógico que o bisturi você usa mais na pele. Quando você pegar tecido mais interno, às vezes você usa a secção com bisturi, com tesoura, as tesouras, principalmente de cirurgião, que são as tesouras curvas, né? Exemplo disso, as tesouras de Metzeval, tesouras de Maio, etc. Né? E a divulsão. A divulsão é o afastamento dos tecidos. Você pode fazer a divulsão até com os próprios dedos, mas normalmente você faz afastamento através dos planos anatômicos, sem cortá-los, com a colocação de farabefes. Coloca o farabefe com força em sentido contrário, você faz essa divulsão. Pode fazer divulsão também com a tesoura, colocando ela fechada e abrindo, de modo a você divulsionar o tecido. Pinças também de rombas, todas elas são formas de você fazer a divulsão tecidual. Exemplo aí, ó, a divulsão com uma pinça hemostática, fazendo a divulsão muscular. Tá? Depois desse início dessa divulsão, você pode colocar o farabefe e afastar com força em sentido contrário, fazer uma divulsão com o farabefe. Vocês podem ir me perguntando, à medida que quiserem, podem me interromper fazendo a pergunta que for necessária, ok? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Professor, incisão e secção, eu não entendi. Não, porque a secção É a mesma coisa? é a mesma coisa. Ah, A tá. incisão, você pode chamar a incisão como uma secção. Não deixa de ser uma secção também. Né?
Divulsão, não. Divulsão, você já utiliza instrumentos que vão abrir o tecido sem a incisão ou secção, no caso. Né? Aí, exemplos de material para se fazer a punção. Aí, uma punção clássica, que é a colocação da agulha de Verres para fazer o pneu peritônio durante uma laparoscopia. Né? E embaixo, os trocáteres de 5 milímetros, que você vai colocar os elementos de trabalho, as pinças, né? O hook, né? Se for de 30 milímetros, a ótica. Né? São formas de você funcionar o abdômen, ou o tórax, no caso. Né? Continuando diérese, olha só, dilatação é uma forma também de fazer uma diérese, você está abrindo o tecido. É um processo para se aumentar o diâmetro de estruturas anatômicas. São dilatadores específicos. Toda estrutura tubular você pode fazer dilatação, esôfago, uretra, canal biliar, traqueia, né? Tudo isso, uretra, tudo isso, reto, tudo você pode fazer dilatação com instrumental apropriado. Né? Serração é uma diérese feita normalmente em tecido ósseo, né? Realizado por meio de serra, especialmente a cirurgia óssea. Tem vários tipos de serra manual, serrote, serra de gigue, que é aquela serra que, na realidade, é um fio que você une a duas estruturas e você sai mexendo a mão em lados contrários, de modo a serrinha, ao fio, cortar o osso. Você tem as serras elétricas para se fazer esternotomia. E no cérebro, na calota craniana, a abertura é através da trepanação. É o trépano. Outros exemplos, a curetagem também é uma diérese. Né? Você, às vezes, faz curetagem em tecidos inflamados, por exemplo, no útero, com sangramento através de de um aborto, que é necessário fazer a curetagem para tirar o feto morto. Né? Todos os tipos de curetagem, no empiema, em que você vai curetar toda aquela estrutura com fibrina e pus, né? E o descolamento, que é a separação dos tecidos do espaço anatômico. Né? Você tem pinças. O descolamento é muito parecido com a divulsão. Né? É uma terminologia quase que significa a mesma coisa. Aí, instrumentais específicos para isso. Você vê o bisturi frio, né? Como para diferenciar o bisturi elétrico do bisturi convencional, a gente costuma chamar o bisturi convencional de bisturi frio, e aí você tem vários tamanhos de lâminas que servem para fazer, algumas para usadas mais na cirurgia plástica, na cirurgia vascular, cirurgias mais delicadas, hoje maiores, nas cirurgias maiores. Ou seja, você tem o número, à medida que a lâmina vai aumentando, vai aumentando. Essa lâmina aqui é uma lâmina muito usada em cirurgia plástica, menorzinha, que é a lâmina número 11. E aí você vai aumentando, 16, 20, etc. E tal, né? Você tem aqui a serra de Langbeck, que você também é uma forma de fazer diérese. A tesoura de Maio, de Metzenbaum, são tesouras curvas. A tesoura reta não é para divulsionar e cortar tecido, ela é basicamente para cortar fio, tá? A tesoura de cirurgião é a tesoura curva. Normalmente, mais usadas são essas duas que vocês estão vendo aqui. A tesoura de Metzenbaum, que é a mais usada, e a de Maio também. Né? Aqui alguns instrumentos para se realizar diérese, principalmente do descolamento do músculo e dos tendões dos ossos. Tá? A rugina curva de Farabeuf, que é essa aqui, ó, muito comum na cirurgia torácica, eu uso muito a rugina de Farabeuf para divulsionar ligamento e tecido da coluna durante a toracotomia aberta. Tá? A rugina de Doyen, que é essa aqui, ó, que é exatamente para soltar toda a costela da musculatura intercostal. Aqui a cisalha, que é para cortar a costela ou cortar pedaços de osso, né? A cisalha de Liston. Aqui a cisalha tetraarticulada. Isso aqui é muito fácil, que você consegue mexer ela. É muito comum essa aí para cortar pedaços de vértebra e costela. Né? A cisalha tetraarticulada de Liston também. E aqui o costótomo de Shoemaker, que é usado muito também para costela e para neurocirurgia, para tirar pedaços de calota craniana, pedaços de crânio, tá? De osso da calota craniana. Aqui o costótomo da primeira costela, que é o costótomo de Sauerbruch durante a toracotomia, também a mesma coisa.
e uma pinça goiva de Rosler, que é a mesma coisa para aparar. Quando você corta uma costela, ela fica lá com bisel, você vem com a pinça goiva de Rosler e vai cortando, tirando aquele pedaço pontiagudo. Né? Todas essas são formas de diérese. Né? Instrumentos auxiliares para se realizar diéreses, normalmente são as pinças de apreensão. Né? São pinças de dissecção, de tração e os afastadores, que ajudam você a realizar diéreses. Aqui, ó. Essas aqui são as duas pinças muito comuns na mesa de Maio, na mesa da cirurgia básica. Né? A pinça anatômica, que é a pinça para segurar tecido que ela é atraumática, é uma pinça anatômica atraumática. E a pinça de dente de rato é uma pinça para você segurar de apreensão, que normalmente é para segurar a pele. Você não usa essa pinça em tecido que não seja pele, na maioria das vezes. Né? Toda abaixo da pele você usa a pinça anatômica, que é uma pinça que não lesa muito tecido, preservadora de tecido. A pinça de Bacalhau, essa aqui, é a pinça de campo, que você vai, durante a antisepsia, você vai colocar os campos cirúrgicos. Hoje você não usa muito mais isso, porque os campos têm fita adesiva, são campos descartáveis. Né? Mas se você for usar campos convencionais e esterilizados de pano, você precisa da pinça de Bacalhau, que é uma pinça para fixar o campo. Né? Ou então você usa o próprio fio para fixar com fio. Né? Aqui é uma pinça atraumática para pega intestinal, que é a pinça de Allis. É uma pinça que não lesa a mucosa, não lesa a parede do intestino. Então, é uma pinça muito comum, preservadora de tecido, que é a pinça de apreensão intestinal, pinça de Allis. Ela também faz parte de uma mesa cirúrgica básica. Né? Aqui alguns afastadores, né, que auxiliam a diérese. Tem o afastador de Volkmann. É muito comum esse aqui, principalmente para a musculatura, porque ele é grande, você coloca um de um lado e de outro que afasta. O afastador de Hooks. O afastador de Hooks é um afastador muito usado para a cavidade abdominal. Né? Você vê que ele tem uma parte pequena e uma parte maior, você utiliza a que for necessária. Né? Aqui os afastadores de Farabi. Esses são muito comuns para a mesa de Maio. São os afastadores que tem 2 afastadores de Farabi para afastar o tecido. Né? É muito comum em pequena cirurgia, em cirurgia maior, você usar, porque o afastador de Farabi você pode ter vários tamanhos. Né? Pode ser os pequenininhos, como pode ter tamanho grande. E na cirurgia aberta ou torácica, às vezes você usa o afastador manual de Doyen, que é um afastador que pega todas as paredes. Tá? Você pega uma cirurgia abdominal em que você tem pele subcutânea, musculatura e peritônio, né? Às vezes doente obeso, você tem que ter um Doyen, que também tem vários números de vários tamanhos. Né? E os afastadores chamados autoestáticos. Todos os afastadores que eu mostrei anteriormente, você tem que segurar e afastar com a mão. Esse não, é um afastador de Balfour, é um afastador autoestático de cavidade abdominal. Você vê que essas duas partes aqui você coloca na lateral da ferida, e essa parte que você corre para baixo, normalmente é para afastar o pubis. E aí você fixa aqui, está vendo? Fixa na lateral e na região central, e o afastador, você não precisa segurar. Ele é um afastador, por isso que é autoestático. Ele mantém a cavidade abdominal aberta. Né? Cada vez menos a gente tem feito cirurgia aberta. Né? A maioria delas são vídeo. Hoje em dia a cirurgia aberta está muito restrita a tumores muito avançados, ou então na cirurgia do trauma, em que você, às vezes, pela urgência, você faz a cirurgia aberta com as grandes incisões. Fora isso, a cirurgia minimamente invasiva ou robótica, né? Vídeo assistido ou robótica. Né? Aqui também uma forma de diérese que eu já mostrei, que é o trocarte de 10, né? A cirurgia laparoscópica ou toracoscópica, na cirurgia vídeo assistida, você tem que ter o trocarte de 10 milímetros, normalmente onde você coloca a ótica, que tem 10 milímetros também. Né? Então, você tem trocáteres de 5, que são os que a gente usa, os elementos de trabalho, a pinça, o porta-agulha, a endodissect, o RU, a pinça de ligachu, né? Todas elas, normalmente, você coloca pelo trocáter de 5 milímetros. Aí, ó, como eu falei, os elementos, olha aqui, a mini tesouras, né? As pinças de dissecção, que é a de Maryland, que chama Maryland, a maioria das pinças dissectoras de videocirurgia. Né? Então, essas pinças são pinças comuns da videocirurgia. Normalmente, você usa isso aqui. Ó. É uma mini tesoura e uma mini de Maryland, de O2, e a pinça de ligachu de energia. Né? Ou o hook,
né? Ou a pinça de liga-chumbo convencional. Isso tem vários nomes que você usa na cirurgia vídeo-assistida, né? Diérese física, sem ser mecânica, nós temos várias formas de fazer diérese física. Sejam elas térmicas, que o próprio nome já diz, é com energia, né? Na maioria das vezes usa o calor como fonte de energia elétrica, é o chamado bisturi elétrico, né? Hoje nós temos bisturi elétricos altamente avançados, né? Que é o bisturi Valley Lab, é um azul. Nós podemos fazer também através de crioterapia, que é com congelamento, né, de nitrogênio líquido, né? Você faz um resfriamento brusco e intenso da área que você vai seccionar com nitrogênio líquido, principalmente na cirurgia endoscópica, tá? E a mais avançada que é o laser, né? Em que você usa um feixe de radiação, raios luminosos infravermelhos concentrados de alta potência, né? Tem vários sistemas de laser, mas o mais utilizado é o de CO2. Você tem o YAG laser, você tem vários tipos de laser que você pode utilizar, né? Ele é facilmente absorvido pela água existente no tecido humano. Então, a energia ela é muito bem adaptada e absorvida. Então, isso aqui são para vocês verem, olha, os tipos de energia que a gente tem, né? O trocar, tem aqui o bisturi elétrico que eu falei com vocês, é o mais bisturi elétrico comum, mais avançado, que é o Valley Lab, está vendo aqui a marca, né? E muita gente, às vezes, faz a própria secção, a própria incisão na pele com bisturi elétrico, da forma blend, em que você corta e secciona e faz a hemostasia, ou seja, você faz a diérese e a hemostasia ao mesmo tempo com a energia, né? A segunda forma, tempo fundamental, é a hemostasia, ou seja, se você cortou, vai sangrar, né? Então, você vai ter que fazer hemostasia, né? E hemostasia, o próprio nome do radical grego já diz que é hemestase parada, parada de sangramento, deter o sangramento, hemostasia, né? Processo pelo qual se previne e detém ou impede o sangramento, evita a perda excessiva de sangue, propicia melhores condições técnicas e aumenta o rendimento do trabalho, principalmente favorece a evolução natural da ferida operatória, né? A hemostasia a gente pode fazer ela definitiva ou pode fazer ela temporária, né? Você pode parar naquele momento e depois voltar a funcionar, né? A forma mais avançada de parada de hemostasia temporária é a parada circulatória. Você coloca o doente em circulação extracorpórea, mas não deixa de estar fazendo. Você opera o coração vazio, né, no caso. Sem batimento, parado. Então, como eu acabei de falar aqui agora, a hemostasia temporária é feita durante a intervenção cirúrgica para se deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia, né? Você pode fazer compressão por instrumentais, com pinças, aplicação de medicação vasoconstritora, por exemplo, embolizações intravasculares, né? Uso de hemostáticos. Na quinta-feira passada, me chamaram 1h que tinha um doente com a hemostasia, uma hemorragia pleural importante, depois de uma pleurectomia. Comecei a surgir uma hora, não parava de jeito nenhum aquele sangramento em lençol. Só parou depois que eu peguei um Gelfuan, que é uma estrutura, é uma malha, uma espuma hemostática, e camuflei toda a pleura dele com Gelfuan. Foi indo, parou quase 5 horas para parar o sangramento, melhorou com uma malha de Gelfuan, que é uma estrutura hemostática muito usada em neurocirurgia, né? E a hemostasia definitiva. A hemostasia definitiva, você vai fazer a parada definitiva do sangramento, olha, a obturação de um vaso sanguíneo em caráter permanente. Você pode suturar, pode fazer ligadura, pode fazer a eletrocoagulação, pode fazer a laqueadura, né? A mesma coisa, o uso de hemostáticos, né? Tem várias formas de você fazer, a gente vai ver para frente os tipos de hemostáticos. Isso é um exemplo de hemostasia, isso é uma pinça muito usada em cirurgia vascular, tá vendo? É uma pinça traumática, porque pega o vaso, então ela não pode traumatizar a mucosa. Chamada bulldog. Professor, Pois não. desculpe interromper, só para não passar muito, fugir muito. O senhor acha que a questão da cicatrização com bisturi elétrico, quando comparado com o convencional, ficou melhor ou pior? Olha, o que acontece é o seguinte, veja bem, as duas formas de você fazer a incisão
ela realmente são formas de agressão à pele. Entretanto, o bisturi frio convencional, ele não faz a lesão tecidual pelo calor, né? Mas os bisturis hoje mais avançados, de pouca dissipação de calor, quase não existe diferença. O cirurgião plástico hoje ele usa muita incisão na pele, que é cirurgião que se preocupa mais com a estética do que o cirurgião plástico, né? E hoje ele usa o bisturi Valley Lab no modo blend, que dissipa muito pouco calor. A vantagem é que você já faz a incisão e a hemostasia ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe que o ideal é você não dissipar calor, mas hoje, à medida que a energia está evoluindo muito, quase que não existe diferença estética no pós-operatório, entendeu? Então, há muito cirurgião, eu mesmo opero muito pescoço, e eu faço muita incisão direto com bisturi elétrico, quando eu tenho um bisturi elétrico de bom padrão, Valley Lab, coloco na posição blend, entendeu? Dissipa muito pouco calor, faz uma queimadura muito restrita, entendeu? Então a cicatrização não é tão diferente. Então essa, como eu falei, é uma pista de bulldog, muito usado durante a cirurgia arterial, você coloca o bulldog, ele para o sangramento, depois você solta. E a hemostasia definitiva? Como é que você faz a hemostasia definitiva? A hemostasia definitiva é que você vai parar aquele sangramento definitivamente. Você não vai reverter mais. Então, você tem como fazer isso através da parte da hemostasia definitiva clássica, que é a ligadura dos vasos, né? Que nada mais é do que uma amarração, é um ponto no vaso, né? Mesmo sabendo que um ponto você pode ser provisório. Você pode ir lá depois e cortar o ponto. Lógico que você não vai amarrar com tanta força que você lesa o tecido. Normalmente, quando você amarra, é porque você está fazendo a hemostasia definitiva. A cauterização, né, que é a parada de sangramento do vaso provocada pela formação de um coágulo na extremidade, né, por aplicação de agentes físicos, eletricidade ou agentes químicos. Né. Atualmente, o emprego de ultrassom e micro-ondas através de ponteiros ou canetas. É o que eu falei, né? Hoje você tem bisturi muito avançado, bisturi ultrassônico, bisturi liga-chu, harmônico. Tem vários tipos de energia que você usa para fazer essa cauterização. A fotocoagulação, normalmente, é com laser, né? O laser ele é muito usado porque ele vai realmente, a água absorve. O laser ele cauteriza o tecido, né? Só que ele cauteriza de uma forma com muito pouca disseminação de calor, tá vendo? Ele permite a seletividade do seu uso de acordo com a absorção ideal do tecido que se quer atingir, lesando minimamente os tecidos próximos, né? Que é o segredo para você fazer uma boa cicatrização. Você não levar uma queimadura muito grande quando você usa energia. Então, você pega hoje as pinças de liga-chu, que selam vaso da cirurgia videoassistida até de 7 milímetros, ela basicamente não faz queimadura nenhuma. Você sela e para o sangramento e faz a hemostasia definitiva. Você pode fazer com sutura também, englobando o vaso ou tecido com afinidade. É um pontão que a gente dá às vezes, né? Somente pontos hemostáticos. A gente vai ver o ponto Donati, que é um ponto de U invertido. Ele é o ponto mais hemostático, que tem um ponto de tensão, em zonas que tem tensão, porque ele tensiona bem o tecido. Ou você pode fazer com grampeamento. Você pode fazer hemostasia com grampos metálicos, né? De aço, de titânio. Né? Muito usado o grampeamento, clipes na cirurgia endoscópica, né? A clipagem, né? Material adequado para o tecido a ser hemostasiado, usado em hemostasia de espaços excessivos, quando se deseja rapidez aliada à mínima lesão tecidual. É a cirurgia laparoscópica, toracoscópica, que você usa hoje os clips, né? Que tem um clipador, ou o chamado hemolock. Os hemolocks são clips de plástico, que você usa também, tem um aplicador específico para isso. Também formas de você fazer hemostasia, a obturação, que é a aplicação de substâncias exógenas para a oclusão da luz e vaso sangrante, vaso que não se contrai devido à elasticidade. Normalmente, você faz isso em tecido. Na realidade, é você colocar o maior elemento para isso aí é a cera óssea. Por exemplo, você vai fazer uma esternotomia, o externo tem muita medula. Então, aquilo ali fica babando, aquele osso externo, você pega a cera óssea e oclui com cera óssea a medula óssea. Vai fazer uma amputação do fêmur, secciona o fêmur, também tem muita medula óssea, joga cera óssea ali para dentro e para os sangramentos, tá?
Tamponamento, tá? Realiza compressão pela área sangrante com compressa de gás, a medida excepcional para hemorragia. Hoje você faz muito aí na cirurgia do dano, né? Controle do dano, né? Na cirurgia de uma lesão hepática grave, sangramento grande, que o doente está muito em estado de instabilidade, você vai lá e enche o abdômen de compressa e você faz uma hemostasia. Aí, no caso, não é definitiva, é temporária, né? E depois você tem que ir lá tirar as compressas, né? É a compressão também, ó. Pode ser digital, anterior ao fluxo do vaso ou no próprio foco de sangramento. Às vezes você faz com o dedo mesmo. O dedo é um grande colaborador na cirurgia. Lógica aberta, né? A cirurgia vídeo assistida, você tem todo o material instrumental adequado para isso. Hemostasia temporária. Normalmente, a hemostasia temporária você faz com compressão digital, faz com garroteamento. Você vê uma coisa, uma hemostasia temporária muito utilizada, a gente faz na... A Aline quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Aline. Eu vi levantar a mãozinha aí. É a Alice, professor. Ela já fez aquela hora, acho que ela esqueceu de abaixar. Tá, então veio de... Tá certo. Professor, Garroteamento, por exemplo, as cirurgias... professor, Pois não. eu estou com a mão levantada também. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer. Eu não estou ouvindo você muito bem. Eu não entendi muito bem a diferença entre ligadura e sutura. O senhor poderia repetir? Então, Fazer um favor? ligadura a gente utiliza mais quando você está ligando um vaso. Normalmente, a ligadura você faz sem instrumental. Ligadura a gente faz com a mão. O fio sem ser certix, que é o fio não agulhado. Você vai lá e faz a ligadura, a amarra do vaso. A sutura, normalmente, você usa fio agulhado. Você pode também fazer uma hemostasia, tipo ligadura com fio. Aí você usa mais a tecnologia sutura. A tecnologia ligadura é quando você faz com fio que a gente usa sem agulha, né? E que você vai fazer a liga com a mão. Você vai fazer o nó com a mão, tá? Entendeu? Essa é a única diferença? Oi? Essa é a única diferença? A diferença principal é essa, de ligadura para sutura. Ligadura, normalmente, você faz com fio sem ser agulhado e você dá o nó com a mão. A gente fala ligadura dessa forma. Mas a sutura, a ligadura também pode ser feita com fio agulhado, que aí é uma sutura, né? Todo ponto que você dá não deixa de ser uma sutura. São duas terminologias parecidas, que podem significar a mesma coisa. Quando você fala ligadura, você está se referindo basicamente a um ponto dado com a mão. Tá? A gente utiliza mais isso, sutura mais com porta-agulha, com fio agulhado, etc. E tal, tá? Entendi, obrigado, professor. Nada. E o garroteamento, você vai usar faixas que vão fazer hemostasia temporária. A cirurgia ortopédica é uma cirurgia muito sangrativa, né? Então, você usa muito na cirurgia ortopédica a chamada faixa de Smart. O que é a faixa de Smart? É aquela borracha marrom, que é um rolinho de borracha que você vai fazer operar a mão. Você pega a faixa de Smart, começa a enfaixar do dedo, vem enfaixando, vem enfaixando, vem enfaixando. Ou seja, você vai tirando todo o sangue da mão do cara, vem até aqui em cima. Chega aqui em cima, você coloca um manguito pneumático de aparelho de pressão, infla e tira a faixa. Ou seja, vai impedir que o sangue vá e opera. Depois você solta aquilo. Os tecidos musculares, ossos, podem ficar sem receber fluxo sanguíneo por 1 hora e meia. Então, é muito utilizado na cirurgia ortopédica, tá? Olha lá, é o método incluente com faixas de Smart ou manguitos pneumáticos, via de regra na raiz dos membros ou diáfise óssea. O manguito permite o controle gradual do garroteamento. Você quer soltar um pouquinho, você solta, depois você infla o manguito pneumático, como se estivesse tirando uma pressão lá no alto e para o sangramento, entendeu? Então, esse é o garroteamento. Ou o próprio garroteamento do trauma, pegar um cinto, botar na perna do cara e esmagar para parar o fluxo sanguíneo para a perna que está lá lesionada. Né? Tudo é garroteamento. Pode-se fazer também com ação farmacológica, né? Hipotensão controlada com injeção de substância para diminuir a vasoconstrição. Por exemplo, a sutura que você faz de couro cabeludo, que é muito sangrativo, ela tem um pouquinho de vasoconstritor, justamente para fazer um pouco de parada de hemostasia temporária daquela lesão de couro cabeludo que sangra, né? Então, você pode usar a substância vasoconstritora em qualquer lugar. Né? Deve-se evitar em ponta, por exemplo, ponta do nariz, ponta da orelha, que você pode fazer uma necrose se aquilo ali ficar muito tempo sem a vascularização. Né? Você
usa em periferias, né, nessas regiões, normalmente anestésico sem vasoconstritor, né? Oclusão endovascular é na cirurgia vascular que você usa um balão na ponta, né, para parar o sangramento, né? Catéter de Fogarty, várias formas que você faz por cirurgia endovascular. E a parada circulatória com hipotermia é aquela que você coloca a circulação extracorpórea. Tem muitos casos que você pode fazer isso. Né? Você faz parada circulatória. Sempre que faz parada circulatória, você associa a hipotermia, né? Para preservar o tecido e ficar durante um tempo um pouquinho maior sem ali o sangramento. Lógico que você não para completo, você primeiro canaliza e faz o bypass para proteger o cérebro. Né? Porque o cérebro, 5 minutos sem sangue, ele entra e ele morre. Aí, exemplo de pinças atraumáticas, tá vendo? A de Blaylock, a de Potts. Isso é tudo para pegar vaso, tá vendo? Tudo para pegar vaso. Essa aqui é mais importante, essa aqui é uma pinça grande, é um satínsco, para você pegar a horta, por exemplo. Tá vendo? Ela tem a cremalheira, que a gente diz aqui, a ponta da pinça, ela é atraumática, tá vendo? Essa parte aqui, ela não lesa a parede da artéria. Assim como tem pinças desse tipo para intestino também, tá? Ali, tá vendo? Todas essas pontas aqui, elas são pontas atraumáticas, usadas para vaso. Aqui tem a de Baby Collier de Cooley, tá vendo aqui como é que é a ponta? A pinça traumática de Satinsky, essa aqui é para horta, por exemplo, para vasos grandes, na cirurgia torácica a gente usa muito a pinça de Satinsky, lesão da cava, da artéria pulmonar. Tá? Aqui, ó, a DB, que é para horta, você funcionar a horta, tá vendo? São pinças atraumáticas, não traumatizam o vaso. Assim como as pequenas pinças de Halston, de Kelly, também são traumáticas, você pode pegar vaso também. A pinça de Cullen, está vendo em colher, também para pegar vaso. A de Mixter também ela é uma pinça atraumática, você pode pegar vaso com a pinça de Mixter também. A pinça de Bake de ângulo reto, também para vaso grande. E aqui as formas de eletrocautéria, as pontas de bisturi elétrico. Né? Você usa várias pontas de bisturi elétrico também para usar. Está vendo aqui? Ó, a redondinha, que dá um calor para a ponta, que essa aqui que é usada mais para cortar. E essa aqui também, que basicamente ela é arqueada, estão vendo aqui, que é para você também cortar e coagular. Ele já corta e coagula. São todas pontas de bisturi elétrico. Normalmente você usa mais essas duas primeiras aqui, para coagular e aqui para cortar e coagular. Aqui, ó, a coagulação pode ser feita também não só com bisturi direto, com energia direta, ou seccionando com bisturi elétrico e depois coagulando um ou outro vaso do músculo maior, que precisa de uma coagulação entre pinça. Né? Aqui outras pinças também atraumáticas, tá vendo? A de Rochester, a de Kelly, a de Cryle, a de Halsted. Tem vários, toda essa pinça. Aqui, olha, os clipadores, tá vendo? Você coloca um clipezinho aqui, ó, tá vendo? Os clipes, ó, esse aqui é o porta-clipe. Aí você introduz a pinça aqui dentro, ó, ele já sai com o clipe pronto para você pegar aqui a artéria cística na colestectomia ou outros vasos que estão sangrando. Né? Esse é um porta-clipe. E a síntese? A síntese, no caso, nós também vamos usar. A síntese, ela consiste na aproximação da tudo que você abriu, você tem que o quê? Restituir o status tecidual. Né? Consiste na aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados. Né? Entretanto, a síntese, ela, às vezes, ela pode ser tardia. Você opera uma peritonite, por exemplo, e, às vezes você deixa o doente em peritoneostomia. Vai operar, o cara tem um empiema, às vezes você deixa em toracostomia, que é deixar aberto para fazer um fechamento em segundo plano, em segundo tempo. Né? Então, a síntese ela pode ser imediata ou tardia. Né? Então, consiste na aproximação das bordas do tecido seccionados ou ressecados. Né? O objetivo da síntese é isso, ó, manter a continuidade dos tecidos. Facilitar as fases iniciais do processo de cicatrização. Você não precisa dar ponto com muita força, exceto em alguns pontos de tensão, como as articulações, você tem que fazer suturas bastante seguras. Né? Restaurar a continuidade, né, do tecido. Você pode usar para isso
Na pele, você precisa de agulha, né? Você pode usar agulha reta ou agulha curva, né? E a agulha curva ela pode ser cilíndrica ou cortante. Cilíndrica é uma agulha que você usa mais de tecido interno. Ela traumatiza muito pouco o tecido, corta muito pouco. A cortante é mais usada na pele, é uma agulha triangular, vocês vão ver a ponta aí. E a síntese você vai usar também fios absorvíveis ou inabsorvíveis, dependendo do tecido, né? Normalmente, tecidos internos você usa fios absorvíveis e os externos você usa inabsorvíveis ou não absorvíveis, como o caso. A gente tem fios absorvíveis de curta duração e de longa duração, obviamente. Então, o princípio agora, a gente faz síntese só com fio? Não, tem várias formas. Por exemplo, hoje é muito comum lesões pequenininhas você usar cola. Você usa o Dermabond, vai lá, usa cola, não vai ficar marcado o ponto, né? O americano gosta muito de grampeador, fecha a pele com grampeador, grampeia, depois do dia vai lá e tira o grampo, né? O alemão usa muito fechecler. O fechecler ele tem uma cola de um lado e fechecler do outro, você cola ali de um lado na filha do outro e fecha o fechecler, né? Tem várias formas de você fazer a síntese. Os princípios básicos da síntese são materiais que resistam a trações e tensões de acordo com o tecido a ser manipulado nas fases iniciais da formação. A gente sabe ali que tem tecidos que demoram a cicatrizar, tem outros que cicatrizam rápido. A maioria dos tecidos cicatrizam em 7 dias. Mas, por exemplo, a polineurose pode levar 1 a 2 meses para cicatrizar. Você não vai... Ou você vai fechar uma polineurose com ponto absorvível de longa duração, ou vai fechar com inabsorvível. Por exemplo, a síntese óssea, ela demora muito mais tempo. O osso, para calcificar, demora muito tempo, né? Ele leva muito tempo. Bom, então, é isso aqui. Ó. Aqui, no caso, o tecido tem que ser inversamente proporcional ao fio, né? Automaticamente, se o tecido cicatriza rápido, o fio pode ter absorção rápida também, né? Se o tecido ele cicatriza muito demorado, o fio tem que ser inabsorvível, tem que ser de longa duração. Ou seja, se você vai suturar o cotovelo na parte externa, tem tensão. Então, você vai usar o quê? Um fio inabsorvível, na maioria das vezes, que tenha grande poder para não romper com facilidade, né? E também que você vai deixar mais tempo essa sutura. Você não vai tirar com 7 dias uma sutura no cotovelo, no joelho, porque é ponto de tensão, deixar a cicatrização se fazer com maior rapidez, né? Os princípios básicos. A síntese com a cicatrização restaura a continuidade dos tecidos, né? O que acontece? A primeira não substitui a segunda. A missão não deve terminar antes que esteja em pleno curso. Ou seja, a síntese e a cicatrização elas têm que andar. Vocês não podem tirar o ponto antes da ferida estar cicatrizada, senão ela vai abrir normalmente, principalmente se for em zona de tensão. Então, às vezes eu tiro o ponto do pescoço com 5 dias, com 4 dias. Tá? Porque o pescoço, a cicatrização é rápida, a incisão ela acompanha as linhas de tecido, as linhas de força da pele, a cicatrização é muito fácil. Tem local que você tem que deixar 15 dias, né? Uma articulação no cotovelo. Você deixa mais tempo, porque, teoricamente, demora mais a cicatrizar. Tá? A sutura manual, quando bem feita, embora demorada, não obtém resultados dificilmente superados. Aqui, no caso, a sutura, ele está dizendo aqui com a sutura mecânica, né? A sutura manual ela é uma sutura melhor determinada, porque com clipes, com fechecler, tudo isso que a gente tem como alternativas, né? Grampear grampos, etc. Então, instrumentos utilizados na síntese manual, as agulhas, né? A agulha, como eu falei, ela pode ter o fio agulhado ou pode ser uma agulha solta em que você vai introduzir o fio na ponta da agulha, né? As agulhas são utilizadas com a finalidade de transfixar os tecidos, servir de guia aos fios cirúrgicos, né?
Tem fio que já vem com agulha, tem fio que não vem com agulha, mas você pode usar uma agulha. Como se estivesse pegando uma agulha para suturar a camisa, para costurar uma roupa, entendeu? Nós temos agulhas retas, agulhas curvas, temos agulhas traumáticas ou cortantes, elas são normalmente triangulares, ou temos agulhas chamadas atraumáticas ou cilíndricas, que ela é redondinha. Então, normalmente, a traumática você usa em tecido mais endurecido, como a pele. A traumática você usa mais em tecido frouxo, músculo, etc. Você não quer cortar o tecido associado, porque a cortante ela corta na acepção da palavra. Né? Então, vocês estão vendo aí, olha, exemplos aqui, olha, de agulhas. Você tem agulhas que normalmente tem uma curva com essa angulação, a maioria das agulhas tem esse tipo de angulação, tá? Que facilita durante a passagem do porta-agulha. Ela facilita a entrada e saída com o mesmo diâmetro. Se você fizer a regra do meio certinho, o ideal de uma sutura, se você aquela sutura, a regra dos 2 milímetros. 2 milímetros de um lado, saindo 2 milímetros do outro. Ela tem que ser simétrica. Né? Aí as formas de ponta de agulha, tá? Tem várias formas de ponta de agulha que você tem. No fim, você vai saber os 2 tipos de agulha, cilíndrica ou cortante. Para pele, sempre cortante. Cilíndrica, nunca para tecido muito vascularizado. Você, ao mesmo tempo que você está perfurando, você está cortando. Olha, todos os tipos de agulha, está vendo? Com todas as pontas. Aqui a agulha, está vendo? Que tem a pontinha aqui, ó, onde você vai introduzir o fio, tá? O porta-fio aqui. Tem vários tipos de agulha, tá? Você tem agulha reta, você tem agulha em 1/4 de círculo, em 3/8, em meio, e um pouquinho mais de meio. Isso aqui vai depender da curva para você colocar no tecido com facilitações. Tem vários tipos de agulha, tá vendo? De tamanhos de agulha. Normalmente, agulha reta são agulhas que você faz a sutura manual. Você não precisa usar porta-agulha. As agulhas cilíndricas, né? As agulhas cilíndricas, elas são sempre usadas com porta-agulha. Você não usa o dedo. As agulhas retas, você faz a sutura com a própria mão. A seleção da agulha, então, ela vai depender muito de quê? Da acessibilidade do tecido, do tipo de tecido e do diâmetro do fio de sutura. Então, olha só, a agulha é dividida em 3 partes, a ponta, o corpo e o olho. O olho é onde você introduz o fio, para as agulhas soltas, que a gente diz. Quando você vai pegar um fio Certix, que é um fio Sutupac, desculpe, quando você pega um fio Sutupac, que é o fio solto, e vai colocar na agulha. O fio Certix é o que já vem com a agulha, já vem com o fio. A agulha é o fio agulhado, a gente chama Certix, é o fio agulhado. O fio, quando não é agulhado, você pega do montinho chamado Sutupac, que é um montinho que tem aquela quantidade de fios, normalmente tem 10 a 20 fios, que você vai tirando, vai montando na agulha, no olho da agulha, né? E vai colocar esse fio ali. Né? E sempre que você for usar uma agulha, você vai usar pinça ou porta-agulha. Na maioria das vezes, você usa o porta-agulha, que é um instrumental ideal para você usar a pinça. Né? E quanto aos fios, como eu falei anteriormente, você tem os fios absorvíveis e os fios inabsorvíveis, ou não absorvíveis, como você possa chamar. Né? Quais são os fios absorvíveis? Os que o próprio organismo absorve. Tem aqueles absorvíveis de curta duração, né, que o organismo absorve em 1 semana. Tem aqueles de longa duração, que levam 2 a 3 meses para suturar. Então, se uma aponeurose leva 2 meses para cicatrizar, você pode suturar a aponeurose com o fio absorvível, sim, desde que ele seja de longa duração, tipo o Vicryl, a gente vai ver mais na frente. Né? É muito comum você suturar a aponeurose de uma cesariana com fio absorvível. Né? Então, quais são os tipos de fio absorvível? Os principais tipos. Tem vários outros. Né? Os principais são esses, o catgut, o ácido poliglicólico, o ácido poligaláctico e a poliodioxanona. A gente vai ver o nome mais ou menos como a gente usa eles. Né?
Fio de catigu. Fio de catigu é catgut, intestino de gato, que a gente diz. Ele tem absorção por processo inflamatório tipo corpo estranho, né, que é feito de material biológico. Né? Então, nós temos o catigu simples, que tem muito pouco tempo de absorção, ele é absorção rápida, em torno de 8 dias. Tá? Ele é feito de intestino de ovelha e de bovinos, né? de felinos também. Né? E o catigu cromado, que ele é endossado com bicromato de potássio, que promove uma absorção dele mais lenta, que chega até 20 dias, de 15 a 20 dias. E isso tudo vai depender do tipo de tecido. Se você vai pegar um tecido muito frouxo, sem tensão, você pode usar o catigu simples. Caso contrário, você usa o cromado. Mas, na realidade, a gente tem quase que abandonado as estruturas com catigu, tá? Porque, como está dito aqui, ó, ele faz um processo de absorção tipo corpo estranho, leva um processo inflamatório, faz granuloma às vezes, tem gente que expele. Então, na maioria das vezes, o fio absorvido de preferência nossa é o Vicril, né? Que é esse que a gente viu aqui de ácido poliglicólico, ou de poligaláctico. Né? Então, está aqui, ó, tem o ácido poliglicólico, né, que é o sintético, o exemplo dele é o Dexon, né? Que a absorção dele é por hidrólise, ele vai sendo embebido no líquido corporal e pode levar 3 meses para fazer essa absorção total, mas é absorvido. Né? Então, você nunca vai colocar, você pode colocar ele em zonas que vão precisar de muito tempo para cicatrizar, mas não deve colocar em período de tensão, porque como ele faz a absorção por hidrólise, ele fica frágil com pouco tempo. Né? O poligaláctico, que é o Vicril que eu falei, que é o que a gente usa na maioria das vezes. Olha, ele também hidrólise é a forma de absorção, ele fica mais uns 60 dias. Às vezes a gente fecha a neurose com Vicril, é muito usado. Eu uso muito Vicril. Tá? E ele é muito pouco antigênico. Tá? Ou seja, o catigu é muito antigênico. O linho e o algodão é muito antigênico. O Vicril é pouco. E a polioxanoma, que é o chamado PDS. O PDS também é um fio que pode levar até 180 dias para absorver. Já a gente usa o PDS em anastomoses de fáscias, né? De aponeuroses importantes que tem grande que necessita grande poder de coaptação e demorar a cicatrização. Tá? Então, normalmente, você usa o PDS também em aponeurose, principalmente, entre outros. E os inabsorvíveis, normalmente, nós temos inabsorvíveis biológicos, exemplo, seda, que é feita com a seda do bicho de seda, algodão, que é feito é um fio vegetal, né, do algodão, da própria árvore do algodão, da flor do algodão. O poliéster, que já é mais ou menos também um derivado aí, de material sintético tipo algodão, né? E o nylon e o polipropileno, que é o prolene, que são basicamente substâncias que são derivados de substâncias químicas, né? O polipropileno. A seda, como eu falei, é um fio inabsorvível, tá vendo? Que é um pouco antigênico, porque ela é originada do bicho da seda, né? Tratado como polibutirato. Ele é degradado ao longo de anos. O fio de seda, né? O de algodão é vegetal, é da árvore, né? O fio de algodão. Todo ele também é multifilamentar. Então, a gente não usa muito algodão em tecido. O algodão a gente usa muito, é um fio que a gente usa muito para fixar drenos. Né? A gente nunca usa muito algodão em cirurgia interna, porque ele também é antigênico. Né? Mas é muito usado também, ainda é muito usado. O poliéster, que é multifilamentado, né? O poliéster faz pouca reação tecidual, faz menos que o algodão e o linho. Tá? E o nylon tem pouquíssima reação tecidual, derivada das poliamidas. Né? A grande vantagem do nylon é que é um fio monofilamentar.
tá? Não deixa ali o líquido coletar substâncias ou deixar alguma pendência, no caso. Né? Os fios monofilamentares são menos antigênicos. Né? O prolipopileno, que é muito usado também, é o prolênio, né? Para fechar barriga, fechar tórax, fixar drenos. Né? Faz pouca reação tecidual como o nylon, né? Entretanto, é um fio muito bom para fixar drenos, tubos, né? E para fechar a parede também. Ele é um fio muito robusto. Essa vantagem, está vendo? O fio monofilamentar, quando ele é multifilamentar, às vezes entram substâncias aqui que propiciam infecção, no caso. Aqui, ó, a topografia do monofilamentar. Está vendo? A mesma coisa, ó, sem reação tecidual monofilamentar, reação tecidual pequena. E as próteses. Próteses são próteses substitutivas de material em que você tira ali um pedaço e que precisa de um material para substituir aquele pedaço tecidual retirado. Né? Você tem próteses biológicas, né, que é, por exemplo, a face lata, que é essa face da parte lateral da coxa, que é muito usada. Você vai lá, tira essa face e substitui, às vezes, um pedaço de aponeurose, uma hernia incisional muito grande. Né? Duramater também faz próteses no cérebro. E pericárdio bovino, que é muito usado nas cirurgias cardíacas. Né? Pericárdio bovino também é uma prótese biológica. Né? Inclusive, se faz válvulas cardíacas com pericárdio bovino. Né? De origem sintética, nós temos as próteses metálicas, né, usadas em ortopedia, as próteses plásticas, né, que pode ser de nylon, teflon, polipropileno ou dácron, né, muito utilizado em alguns tipos de cirurgia, principalmente tubulares, né, e as membranas plásticas de silicone, que você usa também para manter a patência de tecidual ou em algumas especialidades propriamente ditas, aí, no caso do silicone, a cirurgia plástica. E nós e suturas? Bom, o nó deve ser de fácil realização. Tem vários tipos de nó, tem muitos tipos de nós, não devem ficar preocupados que vocês vão aprender. O nó, classicamente, como é que é? A primeira laçada aperta, a segunda laçada fixa e a terceira laçada é a laçada de segurança. Isso é muito comum, porque normalmente as laçadas elas são em sentido contrário. A gente, quando fica do berço, o cirurgião, ele dá um ponto com a mão direita, um ponto com a mão esquerda e um ponto com a mão direita. Por quê? Ele desfez o lado da fixação. Quando eu dou o ponto com a mão direita, eu fiz um. Quando eu dou com a mão esquerda, eu fiz a segunda laçada. E quando eu dou com a mão esquerda, direita de novo, eu faço a outra laçada. Quanto mais os pontos, a ligadura é dada em sentido contrário, mais ela fica fidedigna, menos ela corre. Tipos de suturas. Tem vários tipos de sutura que a gente pode fazer. Tem suturas em pontos separados, né? Sutura em pontos separados apresenta uma série de vantagens. O ponto separado ele tem várias vantagens, entre elas o afrouxamento. Se um ponto romper, o resto da sutura está salva, né? Não interfere no resto da sutura. Isso é uma coisa importante. Se você faz um chuleio contínuo, se o ponto arrebenta, abre a ferida inteira. Né? A menor quantidade de corpo estranho dentro da ferida operatória, porque os pontos são intermitentes, né? Diferente de uma sutura contínua. Os pontos são menos isquemiantes, aí vai depender muito do tipo de ponto que você der. Se você der um ponto Donati, que é aquele que você vem longe, sai longe, volta perto, sai perto, ela tem uma possibilidade menor de fazer essas facilitações da cicatrização. Né? Outra vantagem aqui de ponto separado, menor quantidade de corpo estranho dentro da ferida operatória, porque quando a gente faz uma sutura, você utiliza o fio quase que todo. Né? Os pontos são menos isquemiantes que os pontos contínuos. Isso vai depender muito de tipo de ponto que você dá. Se você for dar um ponto, mesmo que sendo separado, você vai dar um ponto em U, por exemplo, não vai dar invertido como o Donati, você pode ter uma isquemia maior. Né? São pontos que a gente diz hemostáticos. Quando a gente vai ver um ponto aqui, eu vou mostrar para vocês. O Donati é o ponto mais hemostático que tem.
Porque você entra longe, sai longe, volta perto, sai perto. Na realidade, é um U invertido, entendeu? Ele é muito hemostático, tudo que está passando ali de vasos, você, com esse ponto, dando esse ponto bastante amplo, você faz a hemostasia. O Donati é um ponto hemostático e com robustez de tensão. Tem vários tipos de pontos separados. A gente vai ver um ponto simples, que é você entrar de um lado e sair do outro, normalmente de forma simétrica, entrou 3 milímetros, sai 3 milímetros. Ponto simples com nó no interior da ferida, é que, nesse caso, você começa o ponto dentro da ferida, começa fora do outro lado e sai dentro. A hora que você fechar o nó, vai estar dentro da ferida. Né? O ponto em U horizontal, que na verdade é um U próprio, especificamente um U mesmo, né? Entra na frente, fora, sai fora, e entra posteriormente, fora, sai fora. É um ponto que faz em U. Agora, se você faz em U vertical, que é entra longe, sai longe, volta perto, sai perto. Isso é um U vertical. O ponto em X horizontal é muito fácil. Você entra longe, sai longe do outro lado, aí volta, entra longe e sai longe do outro lado. A gente vai ver o ponto recorrente e o ponto helicoidal duplo. Vamos ver cada pontinho desse para a gente ver na frente a figura. Tá? Além disso, os tipos de sutura. A sutura contínua deve ser o nó inicial, deve ter um nó inicial, e a sutura propriamente dita, o nó terminal. Sempre que você faz uma sutura contínua, você tem que dar um ponto inicial e um ponto final. Você pode interromper essa sequência de fluxo contínuo, entendeu? Mas, normalmente, você faz isso. Você fixa aonde você fez a entrada na ponta do ponto e depois fixa do outro lado. Né? Tipos de sutura contínua. Você tem um chuleio simples, você tem um chuleio ancorado. Sutura, eu vou ver, a sutura em barra grega, vamos ver fotos de cada um. A sutura intertecidual e a sutura em pontos recorrentes. Então, veja bem, isso aí é um ponto simples, olha. Entra perto, sai perto. Normalmente, isso aqui eu posso dizer a vocês que não está uma boa sutura porque ela não é simétrica. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem 2 milímetros, aqui tem 4 milímetros. Isso aqui não é uma boa coisa, porque esteticamente ela vai poder ficar com um pontinho na cicatriz simétrica. A melhor sutura é essa, ó, você entra 3 milímetros, sai 3 milímetros. Entra com a agulha perpendicular, tá vendo? E sai com a agulha perpendicular. E o ponto, você sempre deve evitar que ele fique na linha da incisão. Aqui está certo, o ponto está na lateral. É só você rodar um pouquinho que o ponto fica. A única crítica que eu tenho para essa sutura é que ela não está uniforme, ela não está equidistante. Tá? Aqui o ponto em U. O ponto em U é o U mesmo. Ó. Você entra num ponto, sai num ponto, está vendo simétrico, aí vem um pouquinho, ó, normalmente 1 centímetro mais para frente, ao lado, né? Você sai aonde, mais ou menos simétrico, onde você entrou, de cada lado. Isso é um ponto em U, aí você amarra o ponto aqui. Isso é um ponto em U, ponto chamado de Wolff. Né? Agora, se você faz o contrário, ele em pé, aqui, está vendo? Entrou longe, saiu longe, voltou perto, saiu perto. Esse é o ponto em U vertical, chamado de Donati. Então, ele é um ponto muito ancorado. Ele é um ponto muito hemostático, porque todo vazio que tiver aqui, como ele é um ponto em U diferente daquele que a gente viu, que só vai fazer a sutura aqui. Ó. Aqui nem tanto, o fluxo continua. Então, aqui não. Normalmente, esse ponto é longe, longe, perto e perto, em cima. De modo a fazer hemostasia nessa região muito bem feita. Tá? É o ponto Donati, que se diz. Esse é o ponto mais hemostático que tem muito usado nas suturas. Tá? Aqui um ponto em X. O ponto em X ele é diferente. Olha, você vai entrar num lugar. Na realidade, você entra num lugar, sai no outro e depois entra no local onde você saiu e sai do outro local. Ou seja, é um X. Aqui, ó, tá vendo? Entrou aqui, saiu lá, depois entrou aqui, saiu aqui. Esse aqui, o ponto ficou para dentro, mas você pode fazer o ponto para fora, aqui, o ponto para fora aqui, tá? Então, ele entrou aqui, saiu aqui, voltou aqui, saiu aqui. Então, isso é um ponto em X.
O ponto em X, ele é um ponto hemostático também. Ele é um bom ponto para se dar. Não tem grande dificuldade, não, tá? Você vê aqui, ó, ele entrou aqui, saiu aqui, depois veio por cima, entrou aqui, saiu por aqui, e eu vou amarrar aqui, juntar essa ponta aqui, de modo a ficar essa estrutura tipo X, tá? E o chuleio simples é um chuleio que é a chamada sutura dérmica com chuleio contínuo, simples, tá? Então, você vê aqui, eu dei um ponto, amarrei e saí, entra na agulha. Entra a agulha e sai aqui, vou mais para frente, entra a agulha e sai aqui, vou mais para frente, entra a agulha e sai aqui. E, no final, eu dou um ponto. Normalmente, isso aqui você pode fazer com o fio agulhado reto, com agulha reta, ou usar agulha Certix com fio agulhado cilíndrico, aí você precisa de um porta-agulha, né? E aqui, quando chegar aqui, você dá um nó também, de modo a sutura ficar contínua. Qual é o problema dessa sutura? Se um desse fio aqui arrebenta, a ferida toda abre. Então, você pode fazer um chuleio contínuo simples e interrompido. Você para aqui no meio, dá um nó aqui, amarra e continua. Essa é chuleio simples interrompido. Para você segurar que, se de repente houver algum problema nesse fio, a ferida não vai abrir toda, né? Você pode fazer o chuleio ancorado, em que você, quando passar o fio, você passa por dentro da agulha. Aqui, ó. Você passou, está vendo aqui? Ó? Você passou para lá, aí o próximo ponto vai pegar por dentro da alça do fio. E aí, quando você puxar, ele vai ter esse aspecto aqui. Esse é um ponto que faz um pouquinho de hemostasia, porque você vai fazendo e ele, de uma forma, ancora a parte do tecido e ele faz uma hemostasiazinha pequena na borda da incisão. Aqui a barra grega, outra forma de tecido, você vê que é muito simples, olha, você dá um ponto, amarra, depois você vem aqui, entra aqui, sai aqui, vem aqui, entra aqui, sai aqui, de modo a fazer a chamada barra grega. Diferente daquele que você entrou aqui, saiu, entrou aqui, saiu, é uma sutura contínua. Aqui não. Você entrou e você vai entrar aqui mais na frente, vai sair aqui. Aí você vai entrar 1 centímetro na frente e sair aqui, 1 centímetro. Isso é uma sutura em barra grega. Tá? Aqui a diferença é que a agulha passa por dentro da ferida. Ao contrário, que na sutura contínua, a agulha passou por fora da ferida. Tá? Olha aqui, a agulha está passando por fora, por isso que o fio fica por fora. Aqui a agulha está passando por dentro, então o fio que vai ficar por fora é o lateral. Lógico que vocês vão fazer esse treinamento todo no laboratório de habilidades, aí na aula prática, né? Em que vocês vão fazer toda essa sutura e é fazendo o que você aprende, né? Então, os tipos de sutura você tem sutura de pele, você tem sutura de tele subcutânea, sutura de aponeurose, sutura muscular, sutura de vaso neutro, sutura de tubo digestivo ou sutura através de grampeadores. Todas essas formas aqui são formas de sutura em que você vai usar o fio de acordo com o fio que você precisa, por exemplo, a aponeurose, de longa duração de absorção, de tela subcutânea. Músculo a gente diz que cola até com cuspe, né? É um modo de dizer. Tecido muito vascularizado cicatriza rápido. Tecido pouco vascularizado com a aponeurose demora mais a cicatrizar. Tá? Então, aqui exemplos de tecido, olha, a pele, você vai fazer sutura interna, sutura de tendão, sutura de subcutâneo, de músculo e de pele. Está vendo aqui, ó, sutura de pele. São forças diferentes. Imagina que o cara tem que andar, vai mexer o pé, aqui tem tensão, aqui tem muito pouca tensão. Né? Quando a incisão é pequenininha, você pode fazer até usar cola, o dermabond. Né? Retirada de fios da sutura. Ó. Retirada de fios cutânea. Então, você tem que observar, ó, a cicatriz está seca, sem edema, sem congestão, sem inflamação. O local da ferida é livre de tensões excessivas, pode tirar o ponto mais precoce. A direção da cicatriz obedece às linhas de força, quer dizer, não tem uma tensão muito grande, pode tirar um pouco mais precoce. Tem ausência de condições que interferem na cicatrização, quer dizer, pouca vascularização, inflamação, você tira mais precoce. Né? Tipo de tecido, sua capacidade intrínseca de resistência, por exemplo, músculo, cicatriza fácil, ali, ó, tendão, aponeurose, é mais difícil, zona de tensão. Com isso aqui, você vai, primeiro, utilizar fio absorvível e inabsorvível, e segundo, vai usar pontos de mais tensão e menos tensão. Né?
tensão com tecidos elásticos. Você nunca vai fazer uma sutura contínua, por exemplo, no cotovelo, na parte externa, onde você dobra, aquilo faz uma tensão muito grande, né? Vai deixar mais tempo, coisas desse tipo, né? Então, isso aí é para vocês terem uma ideia. Olha só, rosto, cicatriza rápido, acompanha a força de tensão, as linhas de força, pescoço também. Couro cabeludo já leva mais tempo, couro, pele do peito, do abdômen, dos braços, olha, já perna, dorso de pé, tá vendo? Essa pele mais espessa, demora mais. E os locais onde você precisa deixar mais tempo para absorver, ó. Planta de mão de pé, onde a pele é muito pouco vascularizada, articulação de atenção muito grande, normalmente 2 semanas, né? Então, aqui uma laparotomia, está vendo aqui, ó, pele, subcutânea, aponeurose e peritônio. Você vai fechar plano por plano, tá? Aqui, ó, fechando a aponeurose. Vocês veem, aqui está fechando um fio de PDS aqui, que leva até 180 dias. Fio absorvido de longa duração, porque a aponeurose leva até 60 dias para cicatrizar. Senão vai fazer hernia incisional. No subcutâneo, você pode usar fio até de pouca duração, até caticu, se for o caso. Caticu é mais antigênico, a gente não usa muito, mas só para dar um exemplo que ela cicatriza rápido, né? Tá vendo aqui, ó? Aí vai fechar a pele. A pele, normalmente, você vai fechar com fio inabsorvível. Tá vendo aqui, ó? Fechando com nylon. Ponto Donati. Tá vendo? Que é o U invertido, que ele é mais tenso e hemostático. Tá vendo aqui, ó? Aqui fechou com ponto simples, tá vendo? Fechou aqui com ponto simples. Você pode fechar também com ponto simples. Ó, mas olha só, aqui não é o ideal, tá vendo? O ideal é que eles sejam simétricos. Tá? Se tiver uma cicatrização feia, às vezes fica um ponto em local. O ideal é que o fio seja ponto simétrico. Esse aqui está muito assimétrico, tá vendo? Aqui está simétrico. Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Ou você pode fazer com fita adesiva, tá vendo aqui, ó? Você faz uma sutura contínua intradérmica e depois coloca uma fita adesiva e também uma cola. Isso aqui é para a cicatriz ficar bacana, ficar bonita, não ficar quase que sem marca nenhuma, cicatriz estética, né? São formas de você fazer cicatriz. Aqui, ó, ponto contínuo, muito comum isso, ó, em cesariana, né? Fez aqui uma cirurgia, ponto aqui, vai entrando e saindo, passando para frente, e, ó. Tá vendo? Isso aqui, como é que você faz? Corta aqui e corta, às vezes você corta no meio e puxa que ele sai inteiro. Tá vendo aqui, ó? Foi feita uma sutura na poneurose, também com pontos interrompidos, pontos simples. E agora está fechando a pele. Tá? Então, isso aí vocês vão ver também muito agora na parte da parte prática, porque é na parte prática que vocês vão condensar todo esse tipo de técnica que eu passei aqui agora. Vão ver o instrumental aí, vocês vão fixar bem, né? Para lembrar, aí o GOF, capítulo 7, 8 e 9, que fala sobre tudo isso que eu disse até o momento aqui. Tá bom? Então, a aula é essa. Estou aberto para alguma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, estou à disposição. É o tipo de aula, que é aula introdutória, mas que vocês vão pegar mesmo na aula prática, que vocês vão ter no laboratório de habilidade lá. Ok? Alguma pergunta? Professor, a gente tem que saber a função de todas aquelas pinças, não, né? Hã? Tipo assim, saber a função de todas as pinças, tesouras, para que é usado, tem que saber de todas essas. Tá bem, na aula prática, eles vão mostrar a vocês uma caixa básica. A caixa básica ela é feita de quê? É feita de apreensão. Pinça hemostática, anatômica e pinça dente de rato, que é pinça de apreensão. É feita com as tesouras. Tesoura curva, Metzenbaum-Mayer, e tesoura reta, Metzenbaum-Mayer, para cortar fio, normalmente. Também os afastadores, normalmente afastador de Farabeuf, para afastar o tecido. Pinças atraumáticas, Kelly e Halsted, que normalmente são usadas, curvas e retas. Pinças de apreensão, normalmente as pinças de Allis. É a caixa básica, né? Pode ter algumas outras pinças de Bacaus para ter, mas normalmente uma caixa básica é essa, tá? Que eles vão mostrar esse instrumental. Mas é importante vocês saberem, esses afastadores que eu mostrei, todos esses afastadores principais, são mais de cirurgia especializada, tá? É bom saber disso, mas certamente a gente vai perguntar o que é
mais instrumental básico, tá bom? Ok?